Bom dia. Houve um dia aqui no Leão, neste auditório, e quando Dona Dagmar quis dar início à reunião, as pessoas estavam muito entusiasmadas, conversando muito, e ela, naquele jeito dela bem delicado, disse assim: que bom que vocês não sabem aproveitar o tempo. Aí todo mundo se calou e olhou para saber o que era que ela estava dizendo. Ela disse: não, se vocês quiserem continuar fofocando, fiquem à vontade, que essa é a melhor maneira que a gente tem de perder o tempo. Agora, se vocês quiserem ganhar o tempo, fiquem em oração, fiquem numa boa vibração. Durante umas 3 semanas, o pessoal entrava aqui e parecia que estava entrando no cemitério, era todo mundo calado. Aí depois ela não falou mais, eu também não falo, aí a gente fica aqui quase comemorando já o jogo do Brasil, né? Parece até que está aqui faltando 5 minutos para começar o jogo, porque nossa conversa vai num papo bom danado. Mas a gente tem que aproveitar o tempo, é tão bom. A gente vai ter uma série de atividades para as quais a gente, de uma certa forma, precisa estar bem preparado, né? Não que ninguém fique necessariamente mudo, porque estar de boca fechada não quer dizer estar em boa sintonia, mas que a gente pelo menos aproveite a vibração. Olha, vocês não têm ideia do que a gente ouve de pessoas quando vêm de fora visitar o Leão. Primeira coisa que eles dizem: nossa, que ambiente, é um ambiente tão agradável, tão tranquilo. A gente procura colocar umas músicas assim bem mais condizentes, para a gente poder dar uma relaxada e não continuar no mesmo padrão que vem lá de fora. Algumas vezes a gente perde muito da vida pelo fato de nós não aproveitarmos aquilo que é o dia a dia. Se a gente um dia, vamos imaginar aqui nesse período junino, alguém afetou a visão, ficou sem ver um pouco, teve que colocar uma venda por 2 dias. De repente a gente descobre como é bom ver. Se a gente foi numa praia, obstruiu o ouvido, ficou sem ouvir, quando desobstrui, nossa, que bênção maravilhosa. E assim sucessivamente. Mas parece, como a gente tem isso o tempo inteiro, a gente termina passando despercebido e perdemos muito das coisas boas que estão o tempo todo em nosso derredor. E uma sabedoria taoísta diz assim: a gente deve aproveitar o que tem na hora que tem, ali onde está. Por isso é que se diz assim: se você acendeu, apague; se você desarrumou, arrume. E numa outra vertente diz assim: se você está comendo, coma; se você está assistindo, assista; se você está estudando, estude. Porque talvez uma das nossas limitações ela esteja muito vinculada a isso. Nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo e não damos atenção a nenhuma. E isso não é muito legal. E já que eu comecei nesse papinho antes de entrar na nossa abordagem geral, eu estava ouvindo, porque eu acho que quase todo mundo aqui deve estar ouvindo algum tipo de comentário sobre Copa do Mundo. E naturalmente surgiu uma comparação. Tal jogador parece que ele está no mundo da lua. O outro jogador, ele é focado. Você vê que ele não olha para nada a não ser o objetivo dele jogando. E aí a gente elogia o focado, porque o focado de repente no final apresenta melhor resultado do que o outro que está muito solto. Então a gente admira, a gente sabe, a gente percebe, mas na hora da gente fazer, a gente faz do jeito que a gente não gosta. Então fica aqui uma lembrança de Dona Dagmar, para que a gente aproveite melhor este ambiente. Este ambiente daqui é fenomenal. E vai ser ruim no dia que a gente estiver fora e dizer assim: nossa, hoje quarta-feira de manhã, eu bem que poderia estar ali no Leão. Já que você está, esteja. Já que esse ambiente é bom, aproveite. Vamos deixar um pouco meio de lado as coisas que não somam tanto nesta ambiência. Porque esta ambiência desta casa não é formada pelos espíritos apenas, é formada por nós que frequentamos, nós que trabalhamos, nós que trazemos nosso coração para este ambiente. Gostaria que todo mundo entendesse o que eu falei do mesmo jeito como entenderam no dia que Dona Dagmar falou.
apesar de filho dela, eu não consigo ter aquela mesma tranquilidade para deixar tudo tão bem. Mas vamos pensar nisso. Não é a gente ficar aqui feito mudos, mas que a gente fique mais tranquilo, mais nesta sintonia. Esse ambiente daqui é bom demais. E antes da gente ir para a leitura e para a segunda parte, eu quero lembrar que sábado, agora, dia 30, o Leandro está completando 28 anos. Já avisei isso semana passada, estou relembrando apenas. E nós teremos uma atividade à tarde, a partir das 14 horas, lá no Abrigo dos Idosos, aqui em cima. Quem nunca foi, é uma boa oportunidade. O ambiente é bem menor do que este, mas foi de propósito que nós escolhemos lá, porque é uma forma da gente estar com os idosos, que foi a origem desta instituição, da gente ter um convívio ali mais próximo. E quanto mais apertadinho nós ficarmos, nós terminaremos sendo forçados a, nem que seja cumprimentar o outro para pedir licença para passar ou para dar uma boa tarde. Quem sabe a partir daí a gente até melhore o nosso interrelacionamento de uma maneira bem natural. Então estamos todos convidados para o aniversário do Leandro. Teremos um relato em várias pessoas. Vão fazer vários relatos de várias atividades que acontecem no Leandro. Muitas delas pouca gente sabe que acontecem. Quais são os cuidados que nós temos tomado com o Leandro. E no final prestaremos homenagens também a 5 pessoas que sempre contribuíram muito com o Leandro, e praticamente de forma anônima e desconhecida. Essa atividade, o nosso muito querido Fernando Carneiro foi quem desde o ano passado ele se comprometeu, disse: eu quero organizar uma comemoração condigna do aniversário do Leandro. Então o Fernando juntou aí vários companheiros e eles estão montando para a gente um encontro muito legal. Então, próximo sábado nós teremos esta comemoração do aniversário do Leandro. E no domingo, Café Cultural. O Café Cultural é o fechamento das comemorações do Leandro. Quem vai estar conosco é Carlinhos Conceição, que quem já vem ao Leandro conhece, é um cantor do Rio de Janeiro, uma pessoa espetacular, algumas músicas extremamente surpreendentes. Mesmo quem nunca ouviu, mesmo quem não é espírita, mesmo quem nunca percebeu, vê que é uma música de uma riqueza, tanto melódica como de letra. É um evento imperdível mesmo. E as senhas do Café Cultural até hoje, quarta-feira, custam R$30. Tem ali com Fernando Marcelino, tem na livraria, na lanchonete, e lá em Natal tem na Lapidare e lá na Originale. A partir de quinta-feira aí já é o preço normal, que é R$35. Será muito bom se nós estivermos aqui por todos esses motivos: pela comemoração, porque é um evento com uma pessoa espetacular, e sobretudo porque você virá mais uma vez usufruir deste ambiente, desta ambiência e de tudo de bom que tem no nosso Café Cultural. Hoje é o dia 27 de junho de 2018. Eu abri aqui no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 9, a questão 806. Allan Kardec indagou dos espíritos o seguinte: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos responderam: não, é obra do homem e não de Deus. Ele então colocou uma subpergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E a resposta é bem típica deles: eternas somente as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social.
Estava me lembrando que quando eu era criança ainda, era muito comum eu ouvir palavras extremamente pesadas contra pessoas espíritas. Eu, muito tempo, eu estudei durante 6 anos no colégio salesiano. Naquela época ninguém falava de bullying, mas falava de bulir com os outros. Então muita gente bulia comigo, dizendo assim: não conversa com Jacó que ele é ligado ao demônio. E eu era ligado ao demônio porque eu era espírita. Eu chegava em alguns lugares, às vezes, eu me sentia constrangido em me dizer espírita, porque você dizer-se espírita, você com isso afastava muita gente, e os poucos que tinham mais ousadia diziam impropérios ou piadas grosseiras. Quando ainda criança, eu também ouvi algo parecido contra as pessoas da raça negra. Negro não é gente, negro é macaco, negro é isso, negro é aquilo. E era dito de uma forma tão forte e tão natural, que a gente, se não se cuidar, daqui a pouco a gente absorve aquela informação. E graças ao esporte, no caso, pelo menos duas grandes mudanças aconteceram, uma no Brasil e outra mundialmente. Mundialmente, quando um grande corredor negro venceu uma Olimpíada em plena Alemanha nazista e ariana. Aquilo foi uma derrocada dos brancos, ou seja, o negro também tem valor, e em alguns casos mais valor do que o branco. E no Brasil, quando Pelé se torna Pelé. Então, apesar de serem símbolos que aparentemente não teriam uma conexão social, terminou trazendo uma força muito grande para a reflexão em cima de algo que era muito forte, era extremamente violento. E óbvio que aconteceram outras coisas no mundo inteiro, mas não, nosso propósito agora não é necessariamente ficar abrindo muitos exemplos, mas da gente refletir nos bons exemplos que a gente já tem. Então, o que era, o que é e o que ainda será o tal do preconceito? O preconceito, ele se fundamenta muito mais numa crença interior, a qual nós não temos coragem de testá-la. Quando se começou a querer pensar na aproximação social entre pessoas de credos e cores diferentes, a primeira retórica positiva veio do exame de sangue. Faça um exame de sangue de um negro, de um branco, de um caucasiano, de um africano, de um asiático, e faça o mesmo com pessoas que têm religiões diferentes. E no final vamos descobrir que todo mundo está exatamente dentro do mesmo projeto genético, cromossômico e por aí afora. Então, de onde vem essa diferença? Somente da cor da pele? Quer dizer que você estiver passando muito mal e um negro vier lhe ajudar, ou um outro de outra cor, essa ajuda é mal-vinda só por conta disso? Quando eu estava compondo a música, não estava compondo, desculpem, quando já estava composta, mas estava em arranjo para ser gravada, A Maior História de Amor, o moço que fez a produção do CD é um grande músico, conhecido no Brasil inteiro, chamado Joca Costa. O Joca, ele dava aula também de violão e guitarra para alguns alunos, e um dos alunos dele, uma pessoa protestante, e ele estava perguntando, quando ele chegou para a aula, o Joca estava fazendo uns acordes, mas ele não chegou a ouvir a música, ele ouviu os acordes, e aí ele perguntou: o que é isso? Ele disse: é um disco que eu estou preparando para a gente fazer a gravação. Ele disse: é de quem? É de algum cantor conhecido? E aí Joca disse: não, é um espírita amigo meu. Disse: nossa, você está trabalhando para o demônio? Ele disse: nossa, você ainda vive nesse mundo? E o Joca não é espírita. E quando foi no dia seguinte, que teve uma aula, ele chegou para o rapaz e disse assim: escuta essa música aqui. E começou a tocar A Maior História de Amor, que é uma música toda montada no Evangelho, e que fala de Jesus, que a maior história de amor é exatamente a história de Jesus. E quando ele terminou de cantar, e o cara ouviu e disse: nossa, essa música é muito linda. Quem foi o irmão que a compôs?
porque eu quero autorização para levar para a minha igreja. E aí ele disse: o irmão que a compôs foi o espírita que ontem você disse que era o demônio. Aí disse: ai meu Deus, Deus me livre, essas são as artimanhas do capeta para nos desviar do caminho. Ou seja, estamos aqui no século 21 e ainda encontramos esse tipo de situação. Mas e quando somos nós que patrocinamos esse tipo de situação? Não na religião, mas em qualquer outro dos nossos preconceitos. Quando imaginamos que temos limitações em outros campos. Uma companheira nossa que trabalha aqui no Leão e que participa conosco também dos estudos que nós fazemos às terças-feiras, ela chegou ontem lá em casa para o estudo e ela nos revelou uma coisa bem curiosa. Ela me perguntou se eu conhecia um livro do boneco azul e amarelo. Eu disse: não sei o que é isso. Ah, você não conhece? Não, não conheço. E aí ela foi lá, porque a santa internet é uma bênção, né? Então tudo que a gente quer que você não saiba onde está, vai na internet que ela acha por você. E aí ela abriu ali a santa, e a santa foi e mostrou a capa do que ela estava me dizendo. Não, já conhece esse livro aqui, que fala sobre homossexualidade, o homossexualismo na visão espírita. Eu disse: não, eu não conheço esse livro. Ela chegou e disse: olha, pois eu era frequentadora do CELD, que é o Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, e todas as vezes que eu entrava na livraria, estava esse livro bem na frente, e eu estava começando o Espiritismo, e portanto estava muito entusiasmada com o Espiritismo, porque eu estava descobrindo ali muitas coisas que eu não sabia, e que, nossa, aquilo é que era a grande verdade que eu queria. Mas quando eu olhava e via aquele livro, eu ficava com medo, porque e se aquele livro destruísse o encanto que eu vinha trazendo em cima do Espiritismo? Ou seja, essas são as crenças que nós temos, esses são os fundamentos que muitas vezes nos levam a fugir da luz, a fugir da bênção, a fugir de uma amizade, a fugir de uma oportunidade na vida. Às vezes você passa e diz: olha, tem alguém oferecendo um emprego. Quando você chega na rua, pergunta: é aquela casa, aquela que está caindo os pedaços? Ai, Deus me livre. E aí você não entra, porque você sequer se permite se deixar entrar num ambiente que você não está preparado, porque a sua crença interior, ela ainda é separatista. A gente se separa das pessoas muito fácil, muito rápido. Se uma pessoa está perto da gente e ela tem um hábito esquisito qualquer, de ter um tique nervoso, balança a cabeça, fica mordendo, morde os lábios, rói unha, ou qualquer coisa, a gente já olha assim e diz: meu Deus, que coisa feia, e se a gente puder já se afasta. Mas só que a gente se afasta dessas coisas e não percebemos que muitas vezes estamos perdendo grande oportunidade. Ontem uma amiga me mandou um vídeo de uma palestra que uma jovem fez no TED de São Paulo. E ela começa dizendo assim: e eu estava então pensando, como é que eu poderia ajudar uma pessoa? Porque se a grande transformação humana se dá através da ajuda, como é que eu posso ajudar as pessoas se eu não tenho nem condições suficientes para isso? Mas eu descobri, eu de repente fui para a rua, cruzando com a primeira pessoa que passou, eu disse: por favor, posso falar com você um segundo? A pessoa olhou para mim espantada e eu disse: o que é que eu posso fazer por você agora? E ali eu me dispus, independente do que ela dissesse, eu ia tentar fazer. E aí logo em seguida ela relaciona uma série de comportamentos, e todos eles apresentando uma foto do que ela estava dizendo. Ajudei a carregar sacolas pesadas, ajudei uma pessoa a atravessar uma rua, ajudei uma outra que não tinha com quem conversar e fiquei conversando com ela, ajudei uma outra que queria, e aí ela saiu dizendo, aí ela foi aumentando o tipo de ajuda que ela fez. E ela chegou já no finalzinho dizendo, e teve uma mãe que disse assim: o sonho do meu filho é ir à Disney, e nós ajudamos a criança a ir à Disney. É lógico que nessas horas quem está ouvindo fica todo, eu também quero, né? Mas ela procurava pessoas anônimas em situações anônimas e perguntava de chofre, até que ela disse: conhecemos uma jovem que perguntei a ela, o que é que eu posso fazer por você agora? Ela disse: há 13 anos eu estou procurando a minha família e eu não tenho a menor noção de onde está a minha família.
E 3 dias depois nós colocamos ela no braço da família. E não pensem os senhores que é porque eu tenho dinheiro, porque todo final de mês eu olho para as minhas contas a pagar e digo: este mês quem é que vai ficar atrasada? Porque não dá para pagar tudo. E aí ela conclui: eu estou dizendo isso porque muita gente não se propõe a uma tarefa dessa porque pensa que é preciso ter recursos para fazer. Você tem que ter um espaço interior para viabilizar que as coisas aconteçam. E a maioria do que nos pedem são coisas simples. Muitas vezes a pessoa queria apenas um sorriso, apenas uma palavra, apenas um olhar. Quantas pessoas passam invisíveis? Vou aproveitar mais um flash de Copa. Vocês têm percebido que nos jogos, quando entram as equipes, aí entra o juiz, 3 auxiliares e uma criança. E enquanto aquela cerimônia está e acontece o lançar a moeda para o cara ou coroa, para os 2 capitães escolherem de que lado vão jogar, a criança permanece. Quando termina, o senhor vai jogar para lá e o senhor vai dar a partida. Ótimo. Os capitães cumprimentam os juízes. Raramente veem que tem uma criança ali. A gente diz: não, mas isso é normal. É normal no nosso olhar, mas o da criança é terrível. Meu Deus, eu estou aqui no meio do universo de gente, 45 mil, 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, essas criaturas não me viram. Que trauma a gente gera socialmente dentro disso tudo? Dentro da colocação que Allan Kardec fez com os espíritos e da resposta deles, aí está a confirmação. Essas diferenças sociais que existem, somos nós que criamos. E se somos nós que criamos, cabe a quem? A nós desfazermos todos esses nós. E a conclusão na segunda parte dos Espíritos é fantástica. Isso se deve ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. E quando é que nós seremos iguais? Quando isso desaparecer, aí prevalecerá apenas as diferenças de merecimento, que já não são mais diferenças sociais. Hoje o que a gente chama de diferença social são as diferenças que nós estabelecemos. Nossa, eu não gosto de gente desse tipo. Eu não tolero pessoas que falam demais. Mas essa também já é calada demais. Ou seja, no fim você não tolera ninguém. Muitas vezes a dificuldade da nossa sociedade é também o nosso nível de tolerância. Se, como os Espíritos disseram, e se eles tiverem razão, tudo que existe de esquisito depende de nós, a gente já começa a descobrir bem cedo onde é que está a solução do problema. Mudar o foco, mudar o enfoque, mudar a direção, sermos coerentes com aquilo que a gente acha que é bom. Porque que dificuldade enorme. Ainda não conseguimos nos satisfazer porque não somos coerentes com o que gostamos. A gente olha e diz assim: é tão feio uma pessoa embriagada, aí a gente se embriaga. É tão ridículo uma pessoa grosseira e a gente faz uma grosseria maior. Como é estranho uma pessoa com maus hábitos e a gente não olha para os próprios. E isso tudo vai estabelecendo as diferenças sociais, que no fundo elas dependem muito pouco da cor da pele, da ideia religiosa, do que a gente pensa, do que a gente faz. Tudo depende muito de quem está vivendo. As grandes diferenças sociais, elas começam dentro da gente. Na hora que a gente começa a respeitar, muda tudo. Se você vê uma criança, veja a criança. Mas a gente só vê criança quando ela nos incomoda. É preciso a gente ter olhos de ver. Se você está vendo um idoso, veja um idoso, mas não é ver só sentindo, passou o olho. Não, veja, cumprimente. Pergunte se você pode ajudar em alguma coisa. Agora de manhã, quando eu subi ali no lar dos idosos, quando eu entrei, tem uma senhorinha que ela chama todo mundo de irmão, ou irmão ou irmã. Todo mundo. Quem chega lá, ela chama de irmão, e ela sempre diz alguma coisa. Ela disse: irmão, hoje eu estou muito doente e eu vou embora. Eu digo: vai, mas por que você está doente? Está com muito frio? É frio demais. Eu digo: e para onde você vai? Você acha que está quente? Ela disse: eu não sei, mas aqui está frio demais. Aí a gente vai, chama alguém, pede para dar um outro cobertor, cobre de um jeito. Daqui a pouco ela já não está mais doente, porque na realidade ela não tem doença.
ela quer se livrar do frio e a atenção de alguém. O problema é que ela chama todo mundo de irmão e de irmã, e como ela diz isso para todo mundo e ninguém dá ouvidos, ela está doente. Qual é a doença? É do frio? É do calor? É porque está aqui no leão? Não, a doença é o abandono. É o abandono que nós promovemos e que criam as diferenças sociais. Então, que a gente tenha olhos de ver os invisíveis, nós tenhamos ouvidos de ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes é difícil, tem gente que realmente fala muito, mas dá um tempo, escuta. Uma hora dessas, a gente muda a feição do mundo. Deus, Senhor da vida, muito obrigado por esta manhã abençoada, linda, feliz. Deus, Senhor maravilhoso, que a potência do Teu amor e da Tua sabedoria invada o nosso universo, deixando-nos mais seguros e abençoados. Deus, Criador do mundo e de todas as coisas, ainda mesmo quando não conseguimos Te entender, Te compreender, sequer Te perceber, estás em nós, fortalece-nos e ampara-nos. Deus, Senhor da vida, se estamos na vida, estamos em Ti, e estando em Ti jamais estamos abandonados. Quantas vezes, Senhor, a nossa pouca crença em Ti nos deixa tão fragilizados, porque abrimos mão de receber toda essa energética que vem desta conexão maior. É por isso, Deus, Pai e Mãe de todos nós, como agradecemos de forma sincera estes momentos, este dia, a bênção de estarmos aqui, de podermos refletir como podemos ser melhores. Dá-nos, Senhor, sabedoria para este caminho. Dá-nos força, coragem e perseverança para que, seguindo este roteiro, não nos percamos mais. Que aproveitemos o nosso tempo nas ondas do bem. Que melhoremos não apenas a nossa vida interior, mas deixando que isto siga a envolver muitos outros, melhorando suas vidas. Senhor, quanta gratidão expressamos por tudo que nós temos, e quanta gratidão ainda estamos aprendendo para dizer que somos gratos pelo que não temos. Sejam as Tuas bênçãos bem recebidas. Estejamos com corpo e alma, sentimentos, emoções e razão, tudo aberto para receber todas estas bênçãos. Senhor, a felicidade se faz de pequenos momentos, mas ela se pereniza a cada vez que alargamos os melhores momentos em nossas vidas. Como nos asseverou Jesus, que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir, mas que também coloquemos nossa mente e nosso corpo em ação, na direção do bem, na direção do melhor. Os amigos espirituais aqui presentes nos envolvem, não apenas hoje, mas sempre. Nos recebem, nos aconselham, nos orientam. Quantas vezes em aqui chegando, abrem-se novas ideias em nossas mentes. Quantas vezes em aqui entrando, parece que penetra nosso corpo e nossa alma uma nova luz, uma nova energia. Tudo isto, Senhor, bem o sabemos, são sinais da Tua bênção e da Tua misericórdia para todos nós. Estes amigos espirituais que nos envolvem trazem fluidos de uma qualidade ímpar, capazes de penetrar nossos mundos
e transformá-los, inclusive de forma instantânea. Nós podemos nos curar, nós iremos nos curar com estas bênçãos e estaremos sempre em sintonia de tudo que é melhor para valorizar esta presença. Nossos amigos magnetizadores, que vêm também cheios de vontade de servir e de dar o melhor, unem as suas energias com estas energias espirituais, favorecendo-nos com outro elemento tão necessário para o nosso refazimento, a nossa melhoria. Que saibamos aproveitar tudo isto. São energias pouco comuns. Esta fusão de energia do mundo físico com o mundo espiritual, dirigida e direcionada para o bem e para a saúde do corpo e da alma. Aproveitemos tudo isto. Deixemos-nos nos permitir e permitamos que estas energias penetrem em nossas almas. Diga para si mesmo: eu vou me curar, eu estou me curando. Estas energias me darão tudo o que eu preciso para superar estes problemas que aqui me trouxeram. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade e por estas bênçãos. Que esta luz nos envolva sempre e que a lucidez do bem, ensinando-nos a fugir do egoísmo, exercitando o perdão, ensinando-nos a fugir do orgulho, colocando-nos no caminho da paciência produtiva. Que estas bênçãos se multipliquem em nós. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. Nós continuaremos com esta mente voltada para o bem maior, em oração, em gratidão profunda, absorvendo o melhor de todas estas bênçãos deste ambiente, desta hora e destes espíritos que nos trouxeram. Deus nos abençoando sempre. Façamos-nos abençoados, que assim seja.